Você sabia que o Fusca, o carro mais famoso do mundo, tem um passado sombrio ligado ao nazismo e à Segunda Guerra Mundial? O Volkswagen Fusca foi criado sob as ordens de Adolf Hitler para ser o carro do povo alemão. Mas sua história não se resume a um simples automóvel popular. Ele foi financiado por um regime totalitário, utilizado na guerra e até produzido com trabalho forçado de prisioneiros. Como um carro criado por um ditador se tornou um ícone global. Essa é a história surpreendente do Fusca. Aperte os cintos e volte no tempo para descobrir toda essa trajetória. No início dos anos 1930, a Alemanha estava se recuperando de uma crise econômica severa. O então chanceler Adolf Hitler queria um carro acessível para todas as famílias alemãs, algo que ajudasse na popularização do automóvel no país. Foi então que ele teve a ideia do Volkswagen, que significa carro do povo em alemão. A ideia era clara. Um veículo barato, resistente e econômico, que qualquer cidadão poderia comprar. Para isso, Hitler encomendou o projeto a Ferdinand Porsche, um engenheiro automotivo renomado. A missão era criar um carro simples, mas confiável, capaz de rodar pelas estradas recém-construídas do país. Após vários testes e ajustes, um protótipo foi apresentado em 1938. Esse modelo se tornaria o Fusca que conhecemos hoje. Mas aqui começa o lado sombrio da história. O governo nazista criou um programa para financiar o carro, onde os cidadãos alemães pagavam em prestações para receber seu Fusca. Milhares de alemães se inscreveram e começaram a depositar suas economias. Mas havia um grande problema. Nenhum carro foi entregue ao público. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, a produção do Fusca foi desviada para o esforço de guerra. Todo o dinheiro arrecadado foi usado para financiar armamentos e veículos militares. Os cidadãos que pagaram pelo Fusca nunca receberam seus carros. No lugar disso, a Volkswagen passou a fabricar veículos para o exército nazista. Com o início da Segunda Guerra, a Volkswagen adaptou o Fusca para uso militar. Foram criadas duas versões principais. O Kaubelwagen era um veículo militar leve, parecido com um Jeep, usado pelo exército alemão no fronte. Ele tinha um design simplificado e era altamente eficiente em terrenos difíceis. O Schwimmwagen era um veículo anfíbio, capaz de andar tanto em terra quanto na água. Muito usado pelas tropas nazistas para atravessar rios e áreas alagadas. Esses veículos foram amplamente utilizados pelo exército alemão em diversas batalhas. O que começou como um carro civil se tornou uma peça importante da máquina de guerra nazista. Mas a parte mais chocante dessa história ainda está por vir. Durante a guerra, as fábricas da Volkswagen passaram a depender cada vez mais de trabalho forçado. Estima-se que mais de 15 mil prisioneiros de guerra e trabalhadores escravizados tenham sido usados para produzir veículos militares. Muitos deles eram judeus e prisioneiros dos campos de concentração. As condições eram desumanas. Trabalhadores eram forçados a trabalhar por longas horas, sem descanso e sem alimentação adequada. Muitos morreram de exaustão, doenças ou maus-tratos. Esse capítulo sombrio da Volkswagen foi mantido em segredo por muitos anos, até que a empresa finalmente reconheceu sua participação nesse crime de guerra e pagou indenizações a algumas vítimas. Com o fim da guerra, em 1945, a Volkswagen estava à beira do colapso. As fábricas estavam destruídas e o futuro da empresa era incerto. Foi então que os aliados assumiram o controle da Alemanha e colocaram a fábrica da Volkswagen sob administração britânica. O Major Ivan Hirst, do exército britânico, percebeu que o Fusca tinha potencial como um carro de reconstrução. Ele reiniciou a produção do veículo, mas agora com um propósito totalmente diferente. Um símbolo da paz e da nova Alemanha. Nos anos seguintes, o Fusca se tornou um sucesso absoluto,
vendendo milhões de unidades e conquistando o mundo. Ele saiu de um passado sombrio para se tornar um dos carros mais amados de todos os tempos. A história do Fusca é um verdadeiro exemplo de como um objeto pode ter um passado controverso e, ao mesmo tempo, se transformar em algo totalmente diferente. Criado sob um regime ditatorial, usado na guerra e produzido com trabalho forçado, o Fusca poderia ter sido apenas mais um símbolo do terror nazista. Mas, no fim das contas, ele se reinventou e se tornou um ícone global de mobilidade e liberdade. Hoje, o Fusca é lembrado com carinho por milhões de pessoas, mas seu passado sombrio nunca deve ser esquecido. E você, já conhecia essa história? O que acha dessa trajetória do Fusca? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para mais pessoas conhecerem essa história incrível. Até o próximo vídeo.